Presidente. Saúdo o Dr. Eduardo Feio e a restante equipa do IMT. Aproveito também para saudar a apresentação do estudo que é feito, embora reconhecendo que existem parâmetros, como aliás a própria e o próprio IMT reconhece, existem parâmetros que não houve ainda condições para os avaliar, por um lado porque o parte uma situação recente do ponto de vista de política pública e, por outro, o ano da pandemia foi atípico nesse sentido e, portanto, compreendemos perfeitamente algumas debilidades do estudo. No entanto, é já um bom indicador daquilo que constitui, em termos de futuro, uma política pública que é nobre e que é muito importante para o nosso futuro coletivo enquanto sociedade. Esta questão relacionada com a atração de mais passageiros ao transporte público, no sentido de promover a coesão territorial, combater a exclusão social, a redução da emissão de gases com efeito de estufa, a redução da poluição atmosférica, a redução e nas grandes cidades, neste caso as áreas metropolitanas, evitar os congestionamentos excessivos de trânsito, a redução de ruído, como já referiu, e a questão do consumo energético, que é sempre importante abordar. E, portanto, é uma política que vem nesse sentido, o PSD desde o início associa-se a essa política. Agora, temos, sob esse ponto de vista, da aplicação da política pública, algumas divergências que são conhecidas. E, portanto, o que importa hoje, mais do que fazermos o balanço sobre o passado, como eu disse há pouco, que é um passado ainda difuso, ainda não conseguimos ter uma noção clara do que é que vai ser a evolução do sistema público de transporte e a capacidade de atração ou, por outra, a capacidade de aumentar o financiamento do sistema de transportes públicos, porque é disto que estamos a falar, e as repercussões desta situação têm vindo a ser denunciadas pelas comunidades metropolitanas, pelas CIMs, pela AML também e pelos autarcas em geral. E, portanto, se calhar valeria a pena aqui hoje também fazer perspectiva relativamente ao futuro. Embora estejamos num ano 2020 em que a redução da procura aos transportes públicos foi brutal, para uma ideia, portanto, no período pós-pandemia, penso que era o estudo que trazia isto, no período antes da pandemia, a adesão ao sistema de transportes públicos, no caso dos passos sociais, subiu para cerca de 700 mil passos sociais e na sequência, já no período de pandemia, após a declaração do estado de emergência, uma redução para cerca de 200 mil. Portanto, isto é revelador da diminuição da procura. No entanto, agora estamos num período de retoma e esse período de retoma traz, com certeza, problemas, desde logo nas áreas metropolitanas, porque as pessoas estão a sair do teletrabalho, as escolas retomaram e existem limitações impostas pela Direção-Geral de Saúde relativamente à questão pandémica que têm que ser analisadas e que impôs claramente restrições ao uso do transporte público, não só na lotação dos transportes, mas também nas condições de acesso, etc. Isso obriga, naturalmente, a que os operadores de transportes tenham que colocar 100% da sua frota ao serviço, mas simultaneamente naquilo que são as receitas estão impedidos de realizar na ordem dos 30% a 40% dessa receita. E nessa perspectiva há aqui um subfinanciamento da medida que me parece importante, não é naturalmente o IMT que o vai resolver, mas provavelmente o IMT terá já, sob esse ponto de vista, analisado esta questão e provavelmente, se desse ponto de vista nos puder dar alguma daquilo que é a sua opinião sobre como é que no futuro estas medidas podem vir a ser financiadas, era uma questão que lhe queria deixar. Até porque sabemos, e já percebemos, que caso o financiamento público do Orçamento de Estado falhe, naturalmente compete às autarquias locais assumir esse financiamento, na medida em que os autarcas querem ver os seus eleitores ou munícipes a ser transportados. E nessa circunstância eu pergunto mesmo se não sobrará para o setor municipal a quebra do subfinanciamento de uma política pública como esta.
Uma outra questão que aqui lhe queria deixar tem que ver com as áreas, as CIMs, ou seja, existem regiões de fronteira com as áreas metropolitanas que são de alguma forma discriminadas. Portanto, como prevê o IMT vir a resolver estas as questões de fronteiras, zonas cinzentas, no fundo nem são, de um ponto de vista, fazem parte da CIM, mas por outro lado, a grande quantidade das populações que residem nessas áreas trabalham nas grandes áreas metropolitanas de Lisboa. Ou seja, e essas, segundo as informações que temos, essas populações têm vindo a ser discriminadas negativamente e eu pergunto se há alguma medida pensada no sentido de reajustar as condições de utilização de acesso aos transportes públicos nas mesmas circunstâncias que as áreas metropolitanas. Uma outra questão que nos parece bastante pertinente é a diferenciação que existe entre o apoio que é dado ao sistema rodoviário, às pessoas que se transportam no sistema rodoviário e a pessoas na mesma região que se transportam no sistema ferroviário. Ao que sabemos, acima do Oeste é um bom exemplo, há uma diferenciação grande, há uma discriminação negativa para quem viaja na ferrovia. De resto, às vezes em piores condições até, porque hoje em dia a linha do Oeste ainda não é a linha que se pretende do ponto de vista da mobilidade terrestre. E nessa circunstância já houve um esforço no sentido de aproximar ambos os operadores, mas o que sinto é que, relativamente aos operadores privados, há um mais forte investimento por parte do Estado e relativamente àquilo que é o sistema público, neste caso concreto a CP, há um menor financiamento, neste caso concreto, da CP, que é uma empresa totalmente pública. Estou quase a terminar e se calhar, se o Sr. Presidente me permitir, eu terminaria e depois não faria segunda ronda. Tem que ver, é uma última questão, que tem que ver com o ProTrans, ou seja, se nas áreas metropolitanas, portanto, mais ou menos estas políticas públicas têm sido implementadas, tem havido a colaboração e participação de todas as entidades, sentimos que do ponto de vista do interior e a questões relacionadas com a coesão territorial não está a ser cumprida. Muito obrigado, Sr. Pergunto Deputado. até que ponto os 15 milhões que estão destinados ao ProTrans são suficientes para calcular estas políticas de transportes nas regiões do interior. Muito obrigado.